Fala galera, Bruno aqui, dicas e palpites para os jogos do sabadão, dia 9/3. Temos aqui grade cheia, como de costume, no final de semana. Jogos da Premier League, primeira e segunda divisão do campeonato alemão. 14 jogos ao total para a gente estar acompanhando. Vamos ter aqui nesse vídeo também 7 bilhetes ao final do vídeo, um deles com odd de 81,70. Então fica até o final para você pegar todas as oportunidades possíveis aqui para o nosso sabadão. Se você estiver chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. A gente vai te ajudar aqui a fazer as melhores apostas no pré-live, a traçar os melhores cenários para a gente estar levando pro ao vivo e assim buscar todas as melhores oportunidades aqui no mercado. Então já vai se inscrevendo no canal, deixa seu like, deixa um comentário também, ativa o sino de notificações para você ficar por dentro assim que a gente postar os vídeos, beleza? Sem mais, bora aqui pro primeiro jogo do dia lá na Premier League, Manchester United versus Everton. A gente tem o United em sexto lugar com 44 pontos e o Everton 16º com 25 pontos. O Manchester United está passando por um bom momento, a equipe parece que firmou as pernas, né? Conseguiu sair daquele momento onde ficava oscilando bastante na competição, fazia bons jogos e na outra partida fazia um jogo muito horrível. Então, apesar de estar vindo aqui de duas derrotas seguidas, perdeu para o City e perdeu para o Fulham, a equipe está fazendo bons jogos, melhorou bastante. Já o Everton está passando por um momento muito ruim, muito complicado, vem aqui de uma queda de rendimento muito grande, aonde a equipe já conta com 10 partidas seguidas sem conseguir vitórias. Aqui no retrospecto, casa e fora, a gente tem o United com 7 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. E o Everton, como visitante, conta com 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Vale ressaltar que já tem 5 partidas seguidas que o Everton não consegue vencer fora de casa e grande parte dessas partidas ele também passou sem conseguir marcar gols. São 3 partidas seguidas aqui sem balançar as redes. No retrospecto, casa e fora, a gente tem o United com a média de ataque e defesa iguais, 1,5 para cada. O Everton com a média de ataque muito ruim, de 1,1, e uma defesa ruim também, de média 1,5. Com isso, a nossa precificação vai ficar num 5-2-3 pro United. 5 vitórias do United, 2 empates, 3 vitórias do Everton, o que vai dar pra gente a linha justa do Manchester United para vencer a partida. E aqui na Betano, estamos com a linha do United menos 0,75, odd de 2,10. Então tá bem precificado aqui o mercado de handicap, a nossa linha justa está na odd de 1,85, então vou levar esse jogo pro ao vivo, vamos tentar buscar o United handicap menos 0,25 com uma odd de 1,80 para cima. Para bilhete, vocês podem estar pegando o over 1,5 gols da partida e o dupla chance do United. Próxima partida, Bournemouth versus Sheffield. Essa partida que eu vou pular, o site está dando muito favoritismo aqui pro Bournemouth, o que eu não gosto na minha precificação, não faz sentido, e a gente cai naquela situação do Sheffield ter uma média de gols muito baixa. As duas equipes, na verdade, têm uma média de gols muito baixa, então eu vou ficar de fora, vou pular essa partida. Crystal Palace versus Luton. O Crystal Palace está em 14º colocado com 28 pontos e o Luton 18º com 20 pontos. O Crystal Palace segue no seu padrão aqui, fazendo uma campanha bem mediana, bem meio de tabela mesmo. A gente pode ver aqui pelo gráfico, oscila muito entre vitórias, derrotas e empates. Então o Crystal Palace vem de derrota para o Tottenham e a gente pode ver aqui, ó, vitória, empate, 2 derrotas, vitória, derrota, vitória. Então é uma equipe que oscila bastante aqui entre todos os resultados. Já o Luton é uma equipe que está lá na parte de baixo da tabela, estava começando a conseguir se recuperar aqui, teve umas boas sequências aonde estava subindo na tabela pouco a pouco e agora parece que perdeu o fôlego, já conta com 4 derrotas seguidas, mas a gente tem que ver o detalhe aqui, que dessas 4 partidas, 3 delas foram contra equipes lá na parte de cima da tabela, equipes muito fortes, aonde perdeu para o Aston Villa, perdeu para o Liverpool e perdeu para o Manchester United. E a outra derrota foi para o Sheffield. Então dessas 4 partidas aqui, 3 derrotas já era bem esperado, era bem provável. No retrospecto, casa e fora, o Crystal Palace conta com 4 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. E o Luton, como visitante, tem apenas 2 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Média de gols das equipes, 2 ataques aqui bem parecidos, 1,4 para o Crystal Palace e 1,3 para o Luton. A grande diferença vai ficar aqui na defesa, onde o Crystal Palace tem uma defesa de 1,5 e o Luton tem uma defesa de 2,4. A precificação do jogo fica num 4-3-3 pro Crystal Palace, linha justa de Crystal Palace menos 0,25. Na Betano, está sendo oferecido pra gente a linha do Crystal Palace menos 0,75, com odd de 2,02. Então, um favoritismo exagerado, na minha opinião, aqui, do Crystal Palace. Com isso, eu vou ter uma aposta criada para esse jogo. Vamos aqui no criar aposta, vamos pegar o over 1,5 gols da partida. E vamos aqui no mercado de handicap, vamos pegar o over 2 do Luton.
Com isso, o Luton pode perder a partida por até 1 gol de diferença, que a gente ainda vai ter o green na nossa aposta. Temos aqui uma odd de 1,98, vamos estar pegando aqui com uma unidade, tá feita a operação para essa partida. Wolverhampton versus Fulham, o Wolverhampton, 10º colocado, 38 pontos, e o Fulham, 12º com 35 pontos. O Wolverhampton vem de um bom momento, nas últimas 10 partidas, a equipe teve apenas 3 derrotas. O Wolverhampton, apesar de estar ali no meio da tabela, a equipe vem de um bom momento, tá subindo pouco a pouco. Nas últimas 10 partidas, a equipe conta com apenas 3 derrotas. Já o Fulham também vem de um momento legal, onde nas últimas 8 partidas, a equipe teve apenas 2 derrotas, então deu uma leve recuperada aí, onde tinha passado por um momento de 3 derrotas seguidas, e agora conseguiu aí começar a se recuperar e tá subindo pouco a pouco na tabela. A equipe já vem de 2 vitórias seguidas. No retrospecto casa e fora, o Wolverhampton conta com 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Fulham, como visitante, cai bastante aqui do seu rendimento, tem apenas 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Média de gols das equipes, o Wolverhampton com a média de ataque e defesa iguais, 1,5 para cada, contra um Fulham de ataque ruim, média de 1 e uma defesa bastante vazada, média de 2,1. A precificação vai ficar então num 5-3-2 pro Wolverhampton, linha justa de Wolverhampton para vencer a partida. Na Betano está sendo oferecido pra gente a linha do Wolverhampton Handicap 0,0 na odd de 1,83. Então a gente tem 2 linhas abaixo da nossa linha justa. Isso daqui tá muito bom, tá com valor muito legal. A gente tem o empate ao nosso favor, aonde se ficar empatado, a gente tem a nossa aposta anulada, a nossa aposta devolvida. Vamos tá pegando aqui com uma unidade, o Wolverhampton Handicap 0 na odd de 1,83. Última partida é da Premier League, Arsenal versus Brentford. O Arsenal, terceiro colocado, 61 pontos, contra o Brentford, 15º, 26 pontos. O Arsenal vem de um momento maravilhoso, a gente pode ver aqui pelo gráfico, só linha reta para cima. A equipe já vem de 6 vitórias seguidas e a grande maioria delas goleada. A gente pode ver aqui, ó, 6-0, 4-1, 5-0, 6-0, 3-1. Então assim, o Arsenal tá voando, tá passando o trator em cima de todo mundo. Já o Brentford não faz uma boa campanha, vem de um momento muito ruim. Já são 4 partidas seguidas sem conseguir vitórias, onde teve 1 empate e 3 derrotas. O Brentford conta com apenas 6 vitórias ao total na competição até o momento. No retrospecto casa e fora, o Arsenal conta com 10 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota, que foi pro West Ham de 2-0. Já o Brentford, como visitante, não muda muita coisa, tem apenas 3 vitórias, 1 empate e 9 derrotas. Média de gols das equipes, o Arsenal com um ataque muito bom, média de 2,6 e uma ótima defesa, média de 0,9, contra um Brentford de ataque 1,2 e uma defesa de 1,6. Precificação do jogo fica num 7-2-1. Pro Arsenal, linha justa de Arsenal menos 1,5. Na Betano, estamos com a linha de Arsenal menos 2, na odd de 2,10. Então a gente tem 2 linhas acima da nossa linha justa, o que levaria o valor aqui, teoricamente, para o lado do Brentford, só que eu não pego essa aposta agora. Como a gente viu, o Arsenal vem goleando todo mundo. Eu vou levar esse jogo pro ao vivo, vamos tentar buscar uma linha do Arsenal menos esticada. Vou tentar pegar o Arsenal menos 1, com uma odd de 1,80 para cima. Se o gol sair muito rápido, paciência, aí a gente fica de fora do jogo, não faz nada. Para bilhete, eu gosto muito do over 1,5 gols da partida, o over 8 cantos da partida, o race 3 e race 5 cantos do Arsenal e o over 3 escanteios no primeiro tempo também na partida. Vamos agora para a primeira divisão do campeonato alemão, mas antes, se você não tem conta na Betano ainda, vou estar deixando o link aqui na descrição, pega o link, abre a sua conta. A Betano é o site parceiro aqui do canal, então você ajuda muito o canal abrindo sua conta pelo nosso link. Você já garante aqui o bônus de boas-vindas que a casa oferece, 100% do seu depósito até R$500 vai ser dobrado, você já fica com uma banca excelente para estar iniciando, e além disso o site tem ótimas cotações, mercados exclusivos e o mais importante, paga certinho. Então não perde tempo, se você não tem conta ainda, abre sua conta e vem seguir os palpites aqui dos vídeos com a gente. Então voltando aqui, Bayern de Munique versus Mainz, esse jogo eu vou pular, é um jogo de super favorito, onde a cotação tá justa para mim, tá lá no handicap menos 2 do Bayern, é bem isso mesmo, tá tudo muito justo, não vou fazer nada, nem cenário pro ao vivo eu vou estar querendo levar, assim como no jogo do Leipzig versus Darmstadt, também vou pular, é a mesma precificação, a linha também tá no menos 2, aqui é um jogo de super favorito novamente, o Darmstadt e o Mainz é uma das piores equipes do campeonato, e o Bayern de Munique com o Leipzig é uma das melhores equipes, onde os dois vão estar jogando em casa, então simplesmente vou pular essas duas partidas, não vi nada de valor pra gente estar fazendo. Com isso, vamos aqui pro Borussia Mönchengladbach versus Colônia. O Borussia Mönchengladbach, 12º colocado, 26 pontos,
contra o Colônia, 16º, 17 pontos. O Mönchengladbach vem fazendo uma campanha aqui bem meio de tabela mesmo. A gente pode ver aqui que a equipe está oscilando bastante entre empate, vitória, derrota. Então a gente tem aqui na última partida empate contra o Mainz, depois uma vitória, depois uma derrota, empate de novo, derrota, empate, derrota, vitória. Então a equipe está seguindo esse padrão aqui desde o início do campeonato. Já o Colônia faz uma campanha muito ruim, onde a equipe já tem aqui 4 partidas seguidas sem conseguir vitórias e conta com apenas 3 vitórias na competição ao total. No retrospecto, casa e fora, o Borussia Mönchengladbach é onde ele mostra o seu melhor futebol, conta com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Colônia, como visitante, não muda muita coisa, né? Como a gente viu, a equipe só tem 2 vitórias na competição ao todo. Uma delas é aqui jogando como visitante, onde tem 1 vitória, 5 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o Borussia Mönchengladbach com um ataque de média 1.8 e uma defesa de 1.4, e o Colônia com um péssimo ataque, média de 0.6 e uma péssima defesa, média de 1.8. Precificação 5-3-2 para o Mönchengladbach, linha justa de Mönchengladbach para vencer a partida na Betano. Está sendo oferecido para a gente a linha do Borussia Mönchengladbach, menos 0,75, com odd de 2,02, então tá bem precificado. A nossa linha justa tá com odd de 1,80. Vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo. Vamos lá, criar a aposta. Vamos começar aqui no over 1.5 gols da partida, para a gente ter pelo menos 2 gols na partida. Vamos aqui no principais, vamos pegar o dupla chance do Borussia Mönchengladbach, ou empate. Vamos aqui no mercado de escanteios agora, vamos pegar o over 6.5 cantos da partida, para ter pelo menos 7 escanteios na partida, e vamos pegar aqui na aba de estatísticas, vamos aqui no chutes ao gol do Colônia, over 2.5 chutes ao gol do Colônia. O Colônia chutar pelo menos 3 vezes ao gol adversário. A gente vai ter um odd de 2,15, vamos estar pegando aqui com uma unidade, tá feita a nossa operação para a partida. Vamos agora de Augsburg versus Heidenheim. O Augsburg, 10º colocado, 29 pontos, e o Heidenheim logo atrás, 11º com 1 ponto a menos, 28 pontos. O Augsburg vinha de um momento delicado aqui na competição, onde tinha ficado 4 partidas seguidas sem conseguir vitórias, depois conseguiu a sua vitória contra o Borussia Mönchengladbach, voltou a ficar 4 partidas seguidas sem vitórias e agora já conta com 2 vitórias seguidas, onde ganhou do Darmstadt e ganhou do Freiburg. Já o Heidenheim passa por um melhor momento, mas ainda assim um momento complicado. A gente pode ver aqui que a equipe conseguiu 8 partidas seguidas sem derrotas, porém a equipe conta com bastante empates, teve 4 vitórias e 4 empates. E agora está vindo aqui de 3 partidas seguidas sem vitórias, onde tem 2 derrotas e 1 empate. No retrospecto, casa e fora, o Augsburg conta com 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, então é uma equipe bastante forte em casa, só que conta aqui com muitos empates também. Já o Heidenheim, como visitante, cai bastante do seu rendimento, tendo apenas 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. A média de gols das equipes, o Augsburg com a média de ataque e defesa iguais, 1.8 para cada, o Heidenheim com ataque de média 1.2 e uma defesa de 1.9. Precificação do jogo, 4-3-3 para o Augsburg, linha justa de handicap menos 0,25 do Augsburg. Aqui na Betano está sendo oferecido para a gente o Augsburg menos 0,75, com uma odd de 2,12, o que está dando a possibilidade da gente pegar o Heidenheim dupla chance na odd de 1,98. Então, dentro da nossa precificação, essa linha e essa odd tem bastante valor. A gente tem uma odd praticamente 2 aqui, onde o Heidenheim tem 3 vitórias e 3 empates dentro da nossa precificação. Vamos estar pegando aqui com a unidade Heidenheim dupla chance, Heidenheim ou empate na odd de 1,98. Werder Bremen versus Dortmund. O Bremen está em 8º lugar com 30 pontos e o Dortmund 4º colocado, 44 pontos. O Bremen está passando por um momento muito bom. Nas últimas 11 partidas, a equipe teve apenas 2 derrotas, que foi para o Heidenheim e para o Hoffenheim. Conta aqui com 4 empates e 5 vitórias. Já o Dortmund também vem de um momento muito bom. A equipe faz uma ótima campanha, onde nas últimas 10 partidas teve apenas uma derrota, que foi para o Hoffenheim também. Então a gente pode ver que as duas equipes perderam recentemente para o Hoffenheim. O Dortmund perdeu em casa de 3-2 e o Bremen perdeu fora de casa por 2-1. No retrospecto, casa e fora, o Bremen conta com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Já o Dortmund, como visitante, conta com 5 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota, que foi para o Stuttgart de 2-1.
Média de gols das equipes, temos dois ótimos ataques, o Bremen com ataque de 1.7 e o Dortmund com ataque de 2. A grande diferença vai ficar aqui na defesa, onde o Bremen tem uma defesa mais vazada, uma média de 1.5 contra o Dortmund de defesa 1. Precificação 5,32 pro Dortmund, linha justa de Dortmund, handicap menos 0,75. Na Betano está sendo oferecido para a gente justamente a linha do Dortmund menos 0,75 com odd de 2,10. Com isso, eu vou ter uma aposta criada aqui para esse jogo. Vamos aqui novamente no criar aposta. Vamos começar aqui pelo mercado de gols, over 1.5 gols da partida. Ainda no mercado de gols, vamos pegar o over 0.5 no primeiro tempo, então é para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. Vamos aqui no mercado de handicap agora, vamos pegar o Bremen, handicap mais 3. Aqui o Bremen pode perder a partida por até 2 gols de diferença. E vamos aqui na aba de estatísticas novamente, vamos pegar os chutes ao gol do Bremen, over 2.5 chutes ao gol do Werder Bremen na partida, para chutar pelo menos 3 vezes ao gol adversário. Temos aqui mod de 1,90, vamos estar pegando com uma unidade, está feito a nossa operação para essa partida. Vamos agora para a segunda divisão do campeonato alemão, Schalke 04 versus Paderborn. O Schalke, 14º colocado, 29 pontos, e o Paderborn, 6º colocado, 38 pontos. O Schalke vem oscilando bastante desde o início da competição, a equipe parece que vai começar a se recuperar e ali dar os seus tropeços, então tá alternando muito aqui entre vitórias e derrotas, a gente pode ver. Conseguiu ganhar lá da equipe de cima do São Paulo, depois perdeu para o Magdeburg, aí uma vitória, uma derrota, uma vitória, 2 derrotas, um empate, então segue oscilando bastante aqui entre os resultados. Já o Paderborn faz uma campanha muito boa, nas últimas 10 partidas conta com apenas 2 derrotas, que foram para as duas equipes lá da parte de cima da tabela. Perdeu pro Furt e perdeu pro Kiel. No retrospecto, casa e fora, é onde o Schalke que mostra o seu melhor futebol jogando dentro de casa, tem 7 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Já o Paderborn, como visitante, conta com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas também. Média de gols das equipes, o Schalke 04 com um ataque de média 1.9 e uma defesa de 1.3, contra o Paderborn de ataque 1.5 e uma defesa de 1.7. Então aqui a gente vai ter um jogo equilibrado, números bastante parecidos, apesar do Paderborn estar passando aqui por um melhor momento. O Schalke 04 em casa é onde ele mostra o seu melhor futebol, é muito bom, é onde ele consegue segurar ali essas osciladas e mantém um padrão um pouco mais estável. Então a precificação de 4,24 para essa partida. 4 vitórias do Schalke, 2 empates, 4 vitórias do Paderborn, linha justa de handicap 0,0, empate anula aposta. A Betano está oferecendo pra gente a linha justa do Schalke 04 menos 0,25. Então com isso a gente leva o valor total aqui pro lado do Paderborn, onde a gente pode pegar o dupla chance na odd de 1,70 ou o mais 0,25 na odd de 1,91. Dentro da nossa precificação, a gente tem um valor esperado maior na linha do handicap mais 0,25 nessa odd de 1,91. Então vamos estar pegando aqui Paderborn handicap mais 0,25 na odd de 1,91 com uma unidade. Em caso de empate, a gente ganha metade da nossa aposta. Kiel versus Karlsruhe. O Kiel é o segundo colocado, 43 pontos, e o Karlsruhe, oitavo colocado, 35 pontos. O Kiel está fazendo uma ótima campanha, é o vice-líder, porém está passando por um momento delicado, entre aspas, vamos colocar assim. A equipe começou a dar uma oscilada, onde nas últimas 7 partidas conseguiu apenas 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Já o Karlsruhe passa por um momento muito bom, nas últimas 12 partidas da equipe conseguiu apenas uma derrota, que foi para o Braunschweig. Conta com 5 empates e 6 vitórias, sendo que já são 2 vitórias seguidas aqui por 4-0. Ganhou de 4-0 do Furt e ganhou de 4-0 do Kaiserslautern. No retrospecto, casa e fora, o Kiel conta com 6 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Karlsruhe, como visitante, caiu um pouco aqui do seu rendimento. Tem apenas 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Média de gols das equipes, números aqui praticamente iguais. O Kiel com ataque de média 2 e uma defesa de 1.8, contra o Karlsruhe de ataque 1.9 e uma defesa de 2. Com isso, também vamos ter um jogo aqui equilibrado na mesma precificação do jogo passado. 4-2-4, linha justa de handicap 0,0. Aqui na Betano estão oferecendo pra gente a linha justa do Kiel menos 0,25. Então é o mesmo caso do jogo passado, é a mesma precificação e o site está oferecendo a mesma linha aqui para o time mandante. Com isso, o valor é total para o lado do Karlsruhe, onde a gente pode pegar o dupla chance ou o handicap mais 0,25. Notem que as duas odds aqui estão bem parecidas com o jogo passado, então de novo a gente tem um valor esperado maior na linha do handicap mais 0,25. Vamos estar pegando aqui Karlsruhe, handicap mais 0,25 com uma unidade na odd de 1,98.
1.8. Tá feita a nossa operação. Wiesbaden versus Hannover. O Wiesbaden, 13º colocado, 30 pontos, e o Hannover, 4º colocado, 38 pontos. O Wiesbaden passa por um momento delicado, complicado. Nas últimas 11 partidas, a equipe teve apenas 2 vitórias, sendo que são 3 empates e 6 derrotas. Vale ressaltar que a última partida vem de vitória, ganhou fora de casa contra o Elfsberg de 3-0. Foi uma vitória muito boa aqui para ver se a equipe consegue voltar aos seus melhores momentos. Já o Hannover estava vindo de uma ótima sequência, onde tinha aqui 5 partidas seguidas sem perder, onde teve um empate e 4 vitórias seguidas. Porém, após isso, já conta com uma derrota e um empate, sendo que a derrota foi para o Osnabrück, que é uma das piores equipes aqui do campeonato. No retrospecto casa e fora, o Wiesbaden conta com 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, então é uma equipe que é bastante difícil de ser batida aqui dentro de casa, tem apenas 3 derrotas até o momento. Já o Hannover, como visitante, não é onde ele mostra o seu melhor futebol, cai bastante aqui do seu rendimento, tendo apenas 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Na média de gols das equipes, o Wiesbaden bastante equilibrado, médias iguais no ataque e na defesa, 1.2 para cada, contra o Hannover de ataque 1.4 e uma defesa bastante vazada, média de 1.8. Precificação do jogo, 4.33 para o Wiesbaden, linha justa de handicap menos 0.25 do Wiesbaden. Na Betano está sendo oferecido para a gente a linha justa de handicap menos 0.25, só que para o lado do Hannover, está invertido aqui. Com isso, a gente tem muito valor para o lado do Wiesbaden, onde a gente tem a possibilidade de pegar o dupla chance ou o handicap mais 0.25. De novo, com as duas odds aqui parecidas, o dupla chance e o handicap mais 0.25. Com isso, a gente tem um valor esperado novamente maior aqui no handicap mais 0.25. Vamos estar pegando Wiesbaden mais 0.25 com uma unidade na odd de 1.93. Último jogo do dia, Magdeburg versus Nuremberg. O Magdeburg, 12º, 31 pontos, e o Nuremberg, 10º colocado, 33 pontos. O Magdeburg vem de uma sequência muito legal, nas últimas 11 partidas tem apenas 3 derrotas. A equipe vem de empate jogando fora de casa contra o Paderborn em 0-0, antes disso tinha ganhado dentro de casa contra o Schalke 04 de 3-0. Já o Nuremberg vem de um momento delicado, tinha ficado 5 partidas seguidas sem conseguir vitórias, onde teve 3 empates e 2 derrotas, e agora conseguiu a sua vitória na última partida, jogada em casa contra o Braunschweig de 2-1. No retrospecto casa e fora, o Magdeburg conta com 6 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e o Nuremberg, como visitante, não é onde mostra o seu melhor futebol, cai um pouco do rendimento, tem apenas 4 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Média de gols das equipes, o Magdeburg com um ótimo ataque, média de 2 e uma defesa de 1.3, o Nuremberg com ataque de 1.3 e uma péssima defesa de 2.1. Precificação 5.32 pro Magdeburg, linha justa de handicap menos 1. A Betano está oferecendo pra gente justamente a linha de menos 1, tá com odd de 2,10, então tá bem precificado. Não vou fazer nada agora aqui no mercado de handicap, vou preferir levar esse jogo pro ao vivo, e aí a gente busca uma linha do Magdeburg menos esticada. Vamos atrás do handicap menos 0,25 com odd de 1,80. A gente já está aqui com odd de 1,50, então deve bater ainda no primeiro tempo essa nossa odd, e aí a gente faz a nossa operação. Bora lá agora pros nossos bilhetes prontos do dia. Primeiro deles, uma tripla de over 1.5 gols na partida. No jogo do Manchester United versus Everton, over 1.5 gols. Jogo do Crystal Palace versus Luton, over 1.5 gols. Jogo do Wolverhampton versus Fulham, over 1.5 gols, para ter pelo menos 2 gols em cada uma dessas partidas. Odd de 2,03, vamos aqui com meia unidade no nosso primeiro bilhete. Próximo bilhete, uma dupla no jogo do Manchester United versus Everton, dupla chance do United, Manchester United, ou empate. No jogo do Wolverhampton versus Fulham, dupla chance do Wolverhampton ou empate. Odd de 1,88, vamos aqui também com meia unidade nessa dupla. Próximo bilhete, uma tripla de Race cantos. No jogo do Leipzig versus Darmstadt, Race 5 cantos do Leipzig, para o Leipzig marcar 5 escanteios primeiro na partida. Jogo do Bayern de Munique versus Mainz, Race 5 cantos do Bayern de Munique. Jogo do Arsenal versus Brentford, Race 5 cantos do Arsenal, para o Arsenal marcar 5 escanteios primeiro na partida. Odd de 1,78, também vamos aqui com meia unidade nessa tripla. Próximo bilhete, no jogo do Schalke versus Paderborn, over 0.5 gols no primeiro tempo, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo. No jogo do Kiel versus Karlsruhe, over 0.5 gols no primeiro tempo, para ter pelo menos um gol no primeiro tempo em cada uma dessas partidas. Odd de 1,76, vamos aqui também com meia unidade nessa dupla, tá feita a operação.
Próximo bilhete, uma dupla lá no jogo do Magdeburg versus Nuremberg. Magdeburg para vencer a partida. No jogo do Kiel versus Karlsruhe. Karlsruhe para vencer a partida. Odd de 5,52. Também vamos aqui com meia unidade nessa dupla. Próximo bilhete, uma duplinha aqui de empate no jogo do Augsburg versus Heidenheim. Empate. No jogo do Crystal Palace versus Luton. Empate. Odd de 14,82. Também vamos aqui com meia unidade nessa dupla. E o nosso último bilhete é aquela Big Odd para a gente tentar o estouro aí, uma dupla de resultado exato. No jogo do Arsenal versus Brentford, 3-1 pro Arsenal. No jogo do Leipzig versus Darmstadt, 3-0 pro Leipzig. Odd de 81,70. Aqui vamos um pouco mais baixo, vamos com 0,25 unidades nessa duplinha aqui. Encerrado então, pessoal, os jogos do sabadão, como de praxe, grade bastante cheia aqui, dia bastante movimentado. A maioria dos jogos, tudo ao mesmo tempo. Então, novamente, vou lembrar vocês, é muito importante que você anote todos os cenários para você estar levando pro ao vivo e na hora que estiver acontecendo o jogo, você não fique perdido, você já saiba o que fazer a hora que acontecer o cenário ali previsto, beleza? Se esse vídeo aqui tiver te ajudado de alguma forma, dá uma força pra gente, deixa a sua inscrição, deixa seu like, deixa um comentário aí se tiver alguma crítica, alguma sugestão, a gente vai estar lendo, vai estar respondendo todo mundo, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal, valeu!